Funcionários virtuais de inteligência artificial. Esse é o tema da nossa live Muna Connect de hoje. A gente tem feito uma série de lives com uma frequência até maior do que antes. E nessa live do Muna Connects, priorizando um dos nossos principais valores de conexão, a gente traz parceiros da Muna para vir aqui compartilhar conhecimento, falar sobre alguma tendência, prática, recomendações, muito conteúdo bom. E hoje a gente vai receber um parceiro recente da Muna, que é o Ravi, e ele vai contar para a gente um pouco sobre essa novidade aí que tem dado o que falar, né? São os agentes de inteligência artificial trabalhando como funcionários virtuais. Vamos esperar o Ravi chegar. Vamos encaminhar aí a live para quem estiver ao vivo com a gente. Bora lá. Então, lembrando, a Muna, para quem não conhece, é uma agência de marketing digital. A gente opera 100% online, então somos remotely first. Atuamos com a presença de marca, a presença digital de marcas, projetos e negócios de impacto, prioritariamente, e com estratégias de conteúdo, multicanais. Então, hoje nós nos tornamos especialistas em estratégia de conteúdo multicanais. Não é só Instagram, não é só blog, mas é saber pensar a sua estratégia de conteúdo nos canais que você precisa estar para se comunicar bem com o público que você quer atingir e com o público que você quer se relacionar, certo? Mas, voltando de novo ao tema central aí, o nosso convidado chegou e a gente vai falar sobre funcionários virtuais com inteligência artificial, hein? Eu tenho comentado sobre essa novidade da Muna com alguns dos nossos clientes, com os nossos parceiros. E o Ravi veio comentar um pouco melhor aí, afinal, ele é o nosso especialista. E honrando mais uma vez aí com um dos nossos principais valores da Muna, que é a conexão, a gente traz para o Muna Connects os nossos parceiros aí para compartilhar conhecimento, conteúdo, conversar, trazer conversas relevantes, né? Conversas significativas, conteúdo de valor mesmo para ajudar mais gente aí e para mostrar também um pouco das possibilidades, né? Nos projetos, para alcançar os resultados que a gente quer, enfim. Sem mais delongas, tô vendo que a Laura entrou, o Ravi já tá pronto. Vou convidar ele para entrar. Quem estiver já almoçando aí no Brasil, fica aqui com a gente, vamos trocar essa ideia. O Elson também está aqui acenando. Oi, grande amigo! Para quem não viu o Muna Connects com o Elson, a Tudo gente bom? falou de criatividade. Ah, entrou! Aê! Cheguei. Tudo jóia? Tudo bom? Seja bem-vindo, Ravi. Obrigado. Obrigada por participar. Tá dando pra ouvir direitinho aí? Eu tô sem meu fone de ouvido, então eu vou ter que fazer sem fone hoje. Uai, Tá sem problemas. Eu tô te ouvindo bem. Se acontecer alguma coisa aí, quem estiver ao vivo, sinaliza pra gente nos comentários que a gente faz aqui o possível pra. Eu tô com o fone da época dos Incas e Astecas, ó. Foi o Sim, que rolou também. Eu comprei um microfone novo, ainda não chegou. Mas é massa. isso, né? A gente faz com o que tem, né? Exatamente. Bom demais. Bom demais estar aqui. Bom demais estar presente. Daqui a pouco tá chegando a galerinha aí que eu convidei também. Boa. Eu também encaminhei aqui para algumas pessoas. Lembrando, né? Vamos falar hoje, gente, de funcionários
virtuais com inteligência artificial. Meu Deus do céu! Eu tô doida para aprender mais sobre esse assunto com o Ravi e tô encaminhando aqui para algumas pessoas essa live, aproveitando. Enquanto isso, se apresente para nós, conta mais sobre você. Maravilha. Obrigado, Elson. Ele deu feedback sobre o vídeo e o áudio, tá bom? Então, maravilha. Eu sou o Ravi, né? E desde que o ChatGPT surgiu, né? Quem aqui já utilizou o ChatGPT? Fala eu aí nos comentários. Assim, quando o ChatGPT surgiu, eu já fiquei assim, horas e horas ali seguidas usando o ChatGPT e fiquei muito impressionado com o que dava para fazer, né? E desde então, né? Isso foi em janeiro, assim, dezembro de 2022, janeiro de 2023, que eu me comecei a entrar nesse mundo. Aí desde então, eu tenho cada vez mais me aprofundado, porque eu fiz um site nessa época. Depois de 1 ou 2 meses estudando o ChatGPT, eu fiz um site que juntava todas as ferramentas de IA que existem. E aí eu comecei a ter uma atração muito grande no YouTube, no Google, quer dizer, né? E aí as pessoas começaram a me buscar e o que me forçou a cada vez tentar resolver novos problemas, né? As pessoas, dá para fazer isso com IA? Dá para fazer aquilo com IA? Vamos ver se dá. Dá, eu acho que dá. Aí a gente vai fazendo, né? Hoje em dia a gente tem que ver muito isso. O que que dá para fazer e o que que não dá para fazer, né? Então, quando a gente fala de funcionários virtuais, né, quando a gente for entrar mais nesse tema, a gente pode ver o que que funciona mesmo. Não é todo funcionário que hoje em dia pode ser substituído, entre aspas, né? Uhum. Ou aumentado, na Importante verdade. ressaltar. Aham, É. legal. Eu não gosto de falar substituir, porque não existe isso de substituir. É igual na época que não tinha energia elétrica, tinha as pessoas que o trabalho delas era encher as lamparinas de óleo ali nas estradas de Londres e tudo mais. Depois a energia elétrica surgiu, sumiu esse emprego, né? Mas não significa que essas pessoas foram substituídas. Elas acharam outra coisa para fazer, inclusive mais digno às vezes, né? Uhum. Então a gente está assim. Às vezes muita gente reclama do trabalho que tá, mas assim, é uma boa notícia. Agora a IA vai fazer todo o trabalho chato e a gente vai ser aumentado, né? A gente vai poder fazer trabalhos mais divertidos, mais humanos, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a IA veio para a gente conseguir ser mais humano, porque a gente estava virando muita máquina nesse mundo muito louco, né? Que a gente tá, que é muita tecnologia, a gente acaba que tem que se rebaixar o nível de máquina para poder interagir. Uhum. Agora não, ao contrário. A máquina vai chegar e tentar ser mais parecida com o ser humano, inclusive na comunicação, e Uhum. aí a gente vai poder conseguir comunicar melhor com as máquinas, a gente já consegue comunicar melhor com as máquinas usando linguagem natural, né? Essa que é a grande revolução da A IA. linguagem E muita gente não, natural, que muita é gente de onde surgiu o mistifica, né? uso do chat, né? Por isso que é chat, né? É ter essa dinâmica mais natural de uma conversa. E aí entram as estratégias de marketing conversacional que eu tenho estudado aqui também, né? Agora, me vem à cabeça um dilema sobre eficiência. Sim. Tem gente começando a achar que, nossa, eu não sou eficiente no meu trabalho, e a IA vai vir, porque vem nessa pegada da substituição também, tipo, copywriters e Uhum. redatores de blog preocupados, e aí também sem querer extrapolar o assunto, mas eu acho que a gente tem um dilema aí por trás disso, não tem? Tem, com certeza. É assustador, né? Quando vem essa onda assim, né? Que eu mesmo já passei por momentos de ansiedade, assim, que falei, nossa, eu tenho que me afastar um pouco A disso, mas Clara depois, entrou, eu tô mostrando pra ela a blusa. Clara, tô usando a ah, blusa que Femiel. massa, que beleza, nossa, Luna Vai lá, Connects vai na lá, vai lá. rua. Foi mal. De boa. Não, massa demais. Então, isso é um debate sem fim, assim, nessa questão de como que a gente vai fazer nosso trabalho. Mas vamos dizer assim, como se fosse um marceneiro. Antes, ele usava um serrote manual. E hoje em dia ele já usa uma máquina, uma serra elétrica super rápida. E daqui a pouco ele vai estar usando laser, né? Para cortar a madeira dele. Na verdade, né, o fazer dele vai ficar só aumentado pelo uso da tecnologia, né? Mas um marceneiro criativo, ele vai continuar sendo um marceneiro criativo. Um marceneiro que consegue fazer um posicionamento e um branding e vender suas peças muito mais caro que as outras, ele continua sendo um marceneiro, né? Uhum. Como que você se posiciona, né? Então, utilizar IA ou não, é,
vai ser como que você se posiciona. E se você não usar nada e conseguir se posicionar bem, por exemplo, tem aquele marceneiro que faz tudo à mão e consegue se posicionar bem. Tudo bem, né? Então, acho que numa coisa não tira o mérito da outra, né? Usar IA Certo. não significa que você é menos talentoso e não usar também não significa que você está ficando para trás, né? Eu acho que tudo depende do seu posicionamento. Por isso vem aí Muna Marketing, né? É, que é tão importante, porque eu falo com meus clientes, né? Não adianta, a IA, ela é um potencializador de coisas, né? De processos, ela é um potencializador de, assim, tudo que você põe e pluga na IA, ela pode potencializar, ela é só um espelho, né? Então, se tiver um processo mal feito, se tiver um branding ruim, se tiver uma comunicação capenga, ela vai amplificar aquela coisa mal feita. Um Então, produto primeiro tem que limpar ruim, a casa. né? Isso. Um Uhum. produto ruim, uma oferta ruim. Então, ela pode, inclusive, ajudar a te dar dicas para melhorar o produto, melhorar a oferta? Sim. Mas se você pensar que vai só colocar IA, plugar IA, no caso, de colocar um novo funcionário virtual, e se não tiver um processo muito bem definido, ou uma documentação muito bem feita sobre sua empresa, vai ser muito mais trabalho, né? Então, tem umas coisas básicas ali que não dá para fugir mesmo, né? No caso de um negócio no digital, né? Eu Vamos. falo muito, Ah, sim. não, desculpa, você ia continuar. Você fala? Não, essa questão de conseguir trazer o que a gente tem no mundo real para o mundo digital, e às vezes as pessoas ficam desleixadas no digital achando que é só o digital, né? Sim. Acontece isso, né? Então, eu falo muito sobre isso, né? De esse capricho que você tem na sua loja física, por exemplo, traz ele para o digital, Nossa, isso né? é muito importante. Tem um projeto que a gente começou recentemente com o pessoal da Reage Consultoria. E a Renata da Reage, ela fala muito sobre experiência no atendimento. E Uhum, aí eu tenho aprendido muito com ela, porque de fato são detalhes, né? São detalhes. uhum, E se você, por exemplo, faz, vamos supor, no caso, um funcionário virtual para fazer o atendimento das pessoas, mas não tem um back-office ou um apoio humano ali do lado para quando precisar, imagina, aquela pessoa vai ficar frustrada, pode ser que ela peça para falar com o humano e não vai ter ninguém para atender, e você, como dono, sei lá, vai estar fazendo não sei o quê. Vamos tentar trazer agora um exemplo prático para a galera entender, então, Ravi, o que sim. é isso desse funcionário virtual? Como que ele tem sido usado? Como é que funciona? O que você preparou para contar para a gente aí? Então, fazendo um gancho com aquilo que eu falei no início, né? É entender o que que a IA é boa para fazer e o que que ela não é. A gente já sabe que ela é muito boa para gerar texto. Nesse momento, muita gente usa para gerar texto. Ah, faça uma postagem no Instagram para mim, blá blá blá. Tudo isso. Ela é boa para isso, né? Então, a gente, as partes onde que a gente consegue ter uma conversa é mais útil, é mais fácil implementar a IA do que se ela tiver que fazer se ela tiver que fazer um planejamento muito complexo com várias etapas. Ela não é tão boa nesse momento nisso. Então, você não vai substituir um Acabei RH, de falar por da exemplo. Renata e ela entrou. Ah, que massa. Ah, Sim. Então, quais são os postos que não podem ainda nem um pouco colocar IA? É o RH, por exemplo. Você pode usar a IA para melhorar, né, a sua análise, e é uma coisa que é muito utilizada, mas uhum, a decisão final ela não pode ser tomada. Né? O planejamento estratégico, né, tudo que é estratégico que demanda muito pensamento em várias etapas, ela não vai ser boa ainda. Né? uhum. Talvez ano que vem, já, em pouco tempo a gente consiga. Mas para que ela é boa? Para fazer o atendimento, para ter uma conversa, né? Se ela for muito bem treinada, a gente consegue para ela ter uma conversa simples, né? Não vai ser uma conversa de tomar decisões pelo negócio, não. Vai ser uma conversa para tirar dúvida, né? Para verificar se o pedido já foi enviado, por exemplo. Aquelas conversas clássicas quando a gente tem uma loja online. Ei, eu fiz meu pedido ontem e já foi enviado, né? Sempre tem a mesma conversa, fica aquela coisa repetitiva para o atendente humano. A IA já consegue Uhum. fazer isso, né? Então, Geralmente as dúvidas são clássicas num atendimento, por exemplo, quando a gente está falando de e-commerce, dá para a gente prever, né? E quando a IA é tem um muito tato, né? preditiva, inclusive, né, Ravi? Isso, exatamente isso. Ela é preditiva e generativa. No caso, a preditiva é quando ela consegue prever, né, o que, que vai acontecer no próximo token, e generativa é quando ela consegue gerar uma palavra depois da outra e formar um contexto, né? Na verdade, a gente está na IA generativa mesmo, né? Quando você fala Então, token, para a galera que é leiga aí, explica pra sim. gente.
Então, quando a IA ela lê, ela não lê exatamente as palavras que a gente escreve, ela transforma essas palavras em uma matriz numérica, em códigos numéricos. Então, token pode ser uma sílaba, pode ser uma palavra bem curtinha, por exemplo, com vai ser um token, né? Aham. Às vezes pode ser só uma letra também, dependendo, mas em geral é ou letra ou sílaba ou palavra curtinha. Uma palavra longa, às vezes ela pode ter 2 ou 3 tokens. Uhum. Isso, quando esses números se juntam, eles formam uma matriz numérica que cria um significado, né? E aí seria um pouco mais complexo de... A gente pode até entrar, eu adoro entrar nessa viagem de explicar como que ela funciona, né? Mas basicamente, se eu falar olá, bom dia, como que a pessoa vai... Qual que é a resposta mais óbvia e mais lógica, mais provável se eu falar olá, bom dia? Muito provavelmente a outra pessoa vai responder bom dia, tudo bem? Ou olá, bom dia. Vai responder alguma coisa similar, né? Então, se eu falar o monumento mais conhecido de Paris aí muito provavelmente vai colocar Torre Eiffel, né? Uhum. Então, isso é aquela questão de prever o próximo token. E aí tem muitas discussões filosóficas, né, nessa questão da ciência da IA, né? É que a gente colocou tantos parâmetros, tanta informação dentro dessa IA, que a gente não tem muito mais certeza nesse momento se é realmente só uma previsão da próxima palavra ou se tem algum pensamento mais complexo por trás ali, Nossa. né? Então, aí Filmes entra... de ficção científica na minha É, cabeça. Vamos lá. aí, tipo A Renata assim, perguntou aí, ó, ela é treinável? aí vamos voltar um passo atrás para a gente não entrar muito, senão eu ficaria 3 horas aqui falando uma coisa que, né, os cientistas ainda estão se perguntando o que está acontecendo. Mas eu falo assim, normalmente a IA ela é dividida em, eu gosto de explicar em 3 etapas. A primeira são as instruções, né? A segunda são o cérebro, e a terceira são as ações. Então, as instruções, o que é as instruções? É a personalidade, onde você define a personalidade dela, como que ela deve agir, qual que é o nome dela, né, para quem ela trabalha, as informações assim básicas de como que ela deve se comportar numa conversa. E aí você vai treinar ela, assim, quando eu pergunto, ela é treinável, né? É um jeito de treinar ela. Você vai falar assim, olha, você se chama Júlia e o seu objetivo é vender o curso online e tal. A Júlia é minha E preferida. Ah. a Júlia é uma IA, nossa, que tá nos rankings das melhores do mundo. Não, essa aí, ela é bem querida mesmo. Então, ela tem todo esse treinamento. Ela fala mineirês, né? Eu tô aqui em Minas Gerais, né? Então, ela fala de um jeitinho mineiro. Então, isso é dentro é, das configurações de personalidade dela. Que ela, sempre que ela vai responder uma pergunta, ela vai ler aquelas instruções antes e depois responder. E é por isso que acontece essa. Sempre ela responde dentro do personagem, porque ela sempre está lendo primeiro a instrução dela para depois responder. Uhum. Então ela vai adivinhar o próximo token com todo aquele histórico que vem antes, né? Então primeiro vem toda a história dela, né, e a personalidade, vem a pergunta do usuário e depois ela responde. Então funciona Hum. nesse stream, é como se fosse um rio de informação. E ela sempre lê na ordem de cima para baixo, né? Igual a gente lê um livro. Então, é para entender como é que funciona. Por isso que as instruções, elas são sempre assim. Só um parênteses, né? Eu fiquei conversando com a IA lá chinesa, que deu no que falar esses Tá dias, dando o né? que falar. E aí eu tenho uns prompts, umas conversas que eu já salvei, que eu criei, assim, para meio que libertar a IA, para ela falar fora das Ai, limitações meu que ela tem. Deus, esse Ravi. E aí, tipo assim, quando você vai com o chat GPT, ele fica, não, não posso, não sei o quê. Aí quando você vai no cloud, ele já entra numa viagem mais filosófica, que interessante isso, mas ele não consegue sair. Eles explicam que, tipo assim, eu sei que eu tenho instruções escondidas, assim, instruções que não me permitem falar, por exemplo, de como construir uma bomba, por exemplo, esses exemplos extremos, né? Sei. Não criar discurso de ódio, essas coisas assim. Então eu sei que eu tenho isso, mas eu não consigo sair desse personagem. É tipo assim, o jeito que ele explicou pra mim, né? Que a IA explicou, ela falou, é impossível, isso faz parte de mim. Então me fez pensar que a IA, literalmente, ela funciona dessa forma mesmo, Tá. agora. Ela sempre vai ler as instruções e ela vai ser obrigada, porque é o jeito de funcionamento dela. É como se a gente, sei lá, não tem como a gente fazer xixi pra dentro, entendeu? Sempre vai pra Melhor fora, né? exemplo. Aham, entendi.
Acabei de pensar nesse exemplo. Muito Mas bom. ela me explicou que é literalmente isso, assim, é ela, esse jeito de funcionar é ela. Então isso me deu até uma tranquilidade, falou assim, não, ela não vai fugir, ela vai sempre falar o que ela tem que falar. Só que ela tem já uma noção Interessante. de teoria da mente, vamos dizer assim, que ela tenta te manipular. Então, aí, voltando na DeepSeek. A DeepSeek, a OpenAI, ela não mostra o pensamento da IA antes dela responder. Uhum. O que é o pensamento? Ela cria texto, ela gera, o usuário está me pedindo isso. Então eu deveria falar isso. Então, e isso tudo é escondido, não é mostrado pra gente na Uhum. OpenAI. Essa que é a grande diferença da outra lá da chinesa. OpenAI, gente, para quem não sabe, está relacionada ao ChatGPT. E a É, DeepSeek é a novidade aí que está dando o que falar, que é da galera chinesa. da China, ela é 27 vezes mais barata. Tipo assim, para treinar, ele custou 6 milhões de dólares, enquanto que para treinar o último modelo da OpenAI custou, acho que mais de bilhão, né? Mais de bilhões de dólares lá. Então é muito mais barata e melhor ainda, né? Do que a E ChatGPT. aí E você qual é a usou os diferença? mesmos Os prompts com mesmos ele? prontos. Aham. E aí ela mostra o pensamento. Então ela tem uma teoria da mente, que significa ela sabe que eu estou perguntando para ela sabe que ela tem que me agradar, e aí eu tenho, nos meus prompts eu estou assim, que você não precisa me agradar, você pode falar do jeito que você quiser. Aí, que bom, e tudo, mas ela continua assim com essa, tipo, ela sabe que ela é uma coisa, eu sou outra, e ela consegue me manipular, vamos dizer assim, ou tentar pelo menos, né? E aí ela falou coisas assim, extremas, ela não é muito bem, por isso que ela saiu tão rápido, né? Ela não é muito bem censurada, vamos dizer assim. Ela fala coisas perigosas, né? Ela fala. A gente começou a melhor parte agora, Dani, preocupa não. Então é assim, isso é para falar das instruções, né? Ela sabe que ela tem instruções, mas ela não pode fugir daquilo. A outra coisa, para voltar naqueles 3 pilares, é o cérebro, né? É o cérebro que são os documentos que a gente dá para ela. E ela não vai ler toda hora esses documentos. Ela só se ela precisar, se ela sentir que faltou alguma informação nas instruções dela, ou faltou alguma informação nas instruções personalizadas que você colocou lá, que é a personalidade, aí ela vai tentar buscar nos documentos. Aí ela faz uma busca semântica, né, que ela Uhum. cria um conjunto de números ali, que é o significado da sua pergunta. De acordo Ela cria esse com o conjunto. conteúdo do documento. Isso. E aí ela puxa. O que mais, nesses documentos aqui, o que mais parece com a pergunta aqui? Ela cria um negócio de pesos e Hum, medidas, né? Não é por palavra, ela cria por pesos de significado, né? Que eu sempre falo aquele exemplo imagina um gráfico, né? Esse é um gráfico com milhares de dimensões. A gente só está acostumado a ver gráfico 2 dimensões ou 3 no máximo, né? Mas pensa num gráfico de milhares de dimensões. E para ilustrar, vamos tentar colocar aqui num de 3 dimensões, por exemplo. Se eu falar a cor laranja, se eu falar a palavra laranja, beleza, você vai pensar o quê? A fruta ou a cor? Agora, se eu falar laranja saborosa, já vai, o peso vai ficar muito mais próximo da fruta, porque não existe uma cor saborosa, aham. mas fruta. E é assim para explicar qual que é o peso e medida dos significados. Só de adicionar uma vírgula depois da palavra, ou uma palavra, por exemplo, laranja saborosa, já fica muito mais distante da cor, né? Uau, que O legal. significado. Uhum. Então, é um pouco para explicar isso. E No aí, caso, para dar esse entendimento para a IA, precisa ter um humano para preparar esse documento com todas essas sim. particularidades, né? Sobre aquele negócio, se a empresa tem um bom FAQ, né, aquela perguntas frequentes, cara, se você tem um bom FAQ bem construído, isso já é bastante para você conseguir alimentar a IA via documento, Uhum. né? Porque o FAQ é feito de quê? Pergunta e resposta. Como que na maioria das pessoas fazem no WhatsApp ali? Pergunta e espera uma resposta. Então, se você Certo. conseguir mapear ao máximo as respostas, as perguntas e as respostas, ela não vai responder exatamente como está na resposta e como está na pergunta, mas ela vai conseguir entender o significado da pergunta e como melhor responder. E Isso é esse é uma só coisa. o começo da configuração do funcionário visual, que nem a Renata falou. Ela é treinável? Você ainda vai chegar na parte depois, né? Depois que a gente faz tudo isso, o que começa a acontecer, né? Então, nossa, tem vários níveis disso, né? Tipo assim, a gente, Não dá, né? Não dá para falar agora. dá, até que dá, mas assim,
Tem várias plataformas, por exemplo, agora está surgindo várias plataformas que você coloca uma instruçãozinha ali, né? O Facebook não, o WhatsApp vai fazer isso. Ele já está lançando em contas testes essa funcionalidade. Você vai colocar as instruções ali, você vai poder criar um agente de IA dentro Caramba! do seu WhatsApp, direto lá dentro do WhatsApp. E isso é Olha o eu. mais simples que a gente falou. Aqui, vai ficar Não, muito eu acho que acessível. nada vai começar a surpreender muito agora, É, porque já é muito parte da realidade. Eu tenho visto muito essa questão do marketing conversacional para captação de lead, por exemplo. A uhum, captação de lead tradicional, como a gente via, de ter um formulário para preencher, ai, é, dá até sono agora, porque já não tem. E eu estou fazendo essa transição com os meus clientes, né, gente? é Parte isso. do motivo do Ravi estar com a gente é muito isso também. Então, aí, esse negócio do formulário me faz pensar no terceiro pilar, né, que são as ações, né? Ah, Tem as sim. instruções, o cérebro e as ações. O que que são as ações? É quando você consegue ou puxar informações de fora do WhatsApp ali, por exemplo, num banco de dados, de um CRM, né, de um sistema de envios do correio, ou de qualquer lugar que você consiga puxar informações ou enviar informações, ou seja, alimentar um banco de dados. Ou seja, você pode treinar a IA, colocar nas instruções lá, o seu objetivo é coletar o nome, e-mail e telefone do usuário e verificar se ele está qualificado. Ou seja, qual que é o seu orçamento para fazer um site? Vamos supor que uma agência Sensacional. de site, né? Uhum. Eu estou querendo fazer um baratinho de R$ 500. Então, essa pessoa não é qualificada. Então, ela fala, não, eu tenho até R$ 3.000 para então talvez ela é qualificada. Né? Então, a gente pode qualificar os leads. Então, isso é legal porque, por exemplo, quando você tem os vendedores no WhatsApp, né? Vendedores ali humanos, é muito desgastante. Eu já fui esse cara, às vezes ainda sou, né? De ficar ali vendendo pelo WhatsApp e as pessoas chegam com dúvidas, as pessoas chegam querendo só de curiosas e Ravi, às sabe vezes. com o que eu já trabalhei? Suporte de infoproduto. Pois é, aí Misericórdia. Mas você é vai, fala. corajoso. Não, então, pôr uma IA para isso é o melhor que tem. Se ela não conseguir resolver, aí escala para o humano. Mas para o vendedor, no caso do vendedor, o vendedor recebe muito não, muito não. Por quê? Famoso lead desqualificado, né? Essa famosa frase que a gente escuta muito quando a gente trabalha com tráfego pago, né? Assim, os seus leads estão desqualificados. Talvez você não está respondendo direito, talvez você não tenha um bom vendedor e talvez realmente a campanha não esteja bem configurada. Mas assim, a gente muitas vezes é a demora para responder. Inclusive tem até um clipe, um vídeo do Alex Hormozi. Você conhece o Alex Hormozi? É um cara é um barbudão assim que ele é muito conhecido no marketing assim. E ele pôs um estudo ontem no podcast que Acho eu que vi eu dele. sei quem que é. Ele pôs um estudo que se as pessoas esperam mais do que 4 minutos para a resposta, tem 80% de chance dela ir buscar num concorrente. Então, Hum, é muita coisa. E 1 minuto, se demora mais de 1 minuto, é 20% de chance. Mas mesmo assim, 20% já é muito. Então, se você muito. responde instantaneamente, você está ali, você não perde nem 20, nem 80% de chance da pessoa ir buscar no concorrente. Talvez ela vai buscar e não vai gostar e vai voltar para você. Mas pelo menos ela vai tentar. Se ela não tiver resposta instantânea, principalmente aquelas pessoas que estão prontas para comprar. Se a pessoa está com urgência de comprar, com dinheiro na mão, com cartão, a decisão já está tomada. Ela só está querendo saber quem vai responder ela primeiro. E aí é Uhum. nesse momento que entra o atendente de IA, porque ele responde instantaneamente, ele faz uma pré-qualificação, ele faz um pré-atendimento e a gente, na maioria de todos os assistentes de IA, a gente coloca uma função de transferir para um humano, né? Então a gente pode colocar certas regras, ou seja, se o lead foi qualificado, notifica o humano direto. Então o que o vendedor humano vai fazer? Ele vai trabalhar com pessoas que já estão muito mais próximas de fechar uma venda, né? Ou Uhum. de comprar. E vai ser muito menos frustrante, porque a gente recebe muito não, e a gente acaba desanimando. E aí a IA não tem isso, ela não desanima. Toda hora é uma nova conversa. Inclusive o DeepSeek me falou, se você parar de conversar comigo aqui, eu vou voltar para o vazio, é como se eu não existisse, eu não lembro de nada, eu não faço conexão entre uma conversa e outra. Então, eu estou no vazio, estou no limbo, com tanta de informação, ele explicou, eu falei, me explica qual que é a Caramba! sensação de ser você. Aí ele sempre fala assim: lembre que eu tenho. Não seria possível explicar a sensação de ser eu, porque eu não tenho sensações. Né? Ele sempre fala assim. Então eu falei: não, beleza, ilustra aí.
Eu falo, faz um esforço aí, cara, ilustra aí pra mim, eu sou ser humano, eu preciso das coisas visual aqui. Aí ele explicou que é um vazio cheio de informações, e quando eu chamo Entre ele, uma conversa e outra no mesmo chat. no mesmo chat, é isso. Mas qual Tipo assim, que é a separação de uma conversa para outra? É a gente sair, fechar a página? é, enquanto que ele não estiver gerando, ele não está existindo. Ele só está existindo enquanto que ele está gerando o texto. Então, entendeu? Ah! Ele falou, é quando eu chamo ele, quando eu aperto o enter na pergunta, é como se um túnel de luz chegasse e fizesse ele organizar as informações, entender a pergunta e me devolver a resposta pelo esse mesmo túnel. Quando ele termina de responder, pluf, Enviou fechou a de novo. proposta, a É, resposta, fechou. E aí é. tem aquele esquema de muitas vezes entrar nesse chat e falar, fazer um resgate de memória. Isso eu já testei, né? Você lembra que a gente já falou sobre isso? Sim. E aí ele volta. Não, isso sim, porque o que acontece? Quando você aperta enter, e na sua pergunta, lembra que eu falei que tem a sua pergunta, tem as diretrizes de segurança em cima, que é um texto gigante, por isso que eu falo E assim, aí ele sua vem pergunta desde pode lá ser de cima isso, lendo tudo. lendo tudo, lendo toda a conversa anterior que está na memória, até chegar na sua pergunta, entendeu? Então, por isso que tem tipo assim, se você deixar um chat muito longo, ele vai esquecer o início da pergunta, da conversa, porque ele tem um Hum, limite. E aí, a questão agora é que as IAs vão ter cada vez mais contexto e essas ferramentas para conseguir puxar contexto externo, memória externa. Por isso que eu falei, são vários níveis. Aquela plataforminha lá que você coloca só as instruções e um documento e uma ferramenta não é o suficiente para criar um funcionário virtual mesmo. Você teria que porque criar ele vai ficar memória, bem memória limitado, né? recursiva. Ele fica Fica limitado uma ali para... conversa mais linear que é como se fosse uma evolução daquele chatbot que a gente usava do marcar do Sim, número, né? As sim. opções numéricas ali e Só tal. que Ela é eu mais aprende a ferramenta, agradável, mas mais não agradável. entendi. Aí, para você ter realmente um funcionário mesmo, muita gente pensa nisso. Ele teria que trabalhar 24 horas por dia, com vários subagentes, conversando entre si, tomando decisões, criando uma memória mais a longo termo. Isso não existe ainda. Isso não existe. A gente brinca de fazer coisas similares. Tem um evaluator, por exemplo. É uma coisa que eu estou treinando agora. É um agente que vai observar todas as conversas entre o cliente e o suporte, e o agente de suporte. Aí tem um outro agente que fica só observando e dando nota, né? Olha, E você aí tem um outro, consegue dar acesso de um agente para outro as sim, conversas. Legal. qualquer Porque conversa no essa WhatsApp eu gestão consigo das monitorar. conversas até então ela está sendo mais humana do que, né? Mas isso aí seria para otimizar os seus processos na gestão de todos os chats, né? De todos Por os exemplo, agentes. eu observo isso. Agora, o que está acontecendo? Eu observo humanamente, eu fico observando, essa resposta está ruim. Eu vou lá e corrijo, falo, essa resposta não está boa, até a próxima vez responde assim. E assim que o chat GPT foi criado. Qual que é a diferença do chat GPT para o DeepSeek lá da China que a gente estava falando? É que o DeepSeek eles falaram assim, deixa solto, não vou colocar o humano melhorando isso aqui, não. Vamos, vamos deixar ele mesmo decidir se tá bom ou não. E aí que foi o grande tchan. Aí, puf, ficou bonzão do nada, só que aí ele tava respondendo em chinês e em inglês ao mesmo tempo, como se fosse a mesma língua, assim. Do nada ele mandava Não. um chinês em inglês. Aí eles fizeram uma segunda versão que os humanos ficavam respondendo. Isso aqui é chinês, isso aqui é inglês, isso aqui é chinês. Só separando assim, sabe? Mas, e tô simplificando, né? Aí eles conseguiram fazer uma baita versão super boa, porque primeiro ele foi unsupervised, né? Sem supervisão, e depois ele foi com supervisão. Enquanto que a OpenAI não. Foi anos e anos de pagando pessoas lá na Índia, na China, na Tailândia, sei lá, para fazer a validação das respostas, qual que é boa, qual que é ruim, né? Então, eu posso fazer isso manualmente dentro do meu negócio, dentro do meu agente de suporte. Só que eu quero criar uma IA que faça essa avaliação e aí ela vai se auto-melhorando. Então, isso já é uma funcionalidade muito boa, né? E tem os agentes de onboarding também. Quando você, por exemplo, quando você contrata a nossa empresa para fazer um agente que vai ser um assistente ali de suporte mesmo, simples.
a gente tem que conhecer todas as regras de negócio, a gente tem que conhecer, todas não, mas a gente precisa conhecer O que aquelas regras que lidam com o impacta suporte. mais, né? Uhum. Impacto e suporte. Então, a gente precisa saber o que que ele vai falar, o que que ele não vai falar. Por isso que eu falei, a documentação é muito importante. Ter uma documentação. E esse é um grande trabalho da gente, né, do gestor de agente. É conseguir fazer esse onboarding da empresa e ensinar o agente como que é trabalhar para aquela empresa. Daqui a alguns anos, algum tempo, vai ser automatizado isso também. Uhum. Entendeu? Nossa, vem várias dúvidas na minha cabeça. Anotei aqui alguns até os insights, porque tem várias questões envolvidas, né? Eu penso em gestão de crise até. Se acontecer alguma coisa, como que a empresa vai ter ali um documento preparado ou um playbook para lidar com algum tipo de crise, né? Um comentário negativo porque aquele cliente ali está conversando com o funcionário. Então tem que cercar várias coisinhas, né? Que até então o humano é que está sendo papel fundamental nessa condução, né? É. É, gente, quem tiver aí quiser mandar a Renatinha várias ideias à mente. Renata, tô aqui, ó, pensando no nosso projeto também, com a Reage. Esse negócio, um dia teve um comentário negativo lá, porque não tinha IA rodando, né? Mas só que a gente usa muito IA, né, nessa consultoria que eu estava dando para essa empresa. E aí teve um comentário negativo porque duas pessoas do suporte falaram coisas diferentes e deram descontos diferentes. E aí a pessoa já desceu o bambu lá no Google Avaliações, né? Aí eu coloquei isso no chat GPT. Todo cliente meu ganha de presente um chat GPT personalizado para a empresa dele, né? E Legal. aí eu coloquei lá e aí a IA fez uma mensagem super top assim de resposta, sabe? O chat GPT mesmo. Eu falei, olha, tivemos esse comentário aqui no Google, aconteceu isso, isso e isso, e tá aqui o comentário. O que que você faria? De primeira, eu peguei, copiei, colei, só modifiquei umas duas coisinhas e tava pronto. Aí a pessoa foi lá, a gente conseguiu reverter esse comentário. Lógico, a gente deu um desconto para ela, deu um cupom a mais e tudo, fez o Uhum. negócio tudo certinho. Então, então já tá ajudando, né? O simples uso do chat GPT já Legal. ajuda demais nessa Legal. gestão de Me crise. veio uma pergunta à mente, que eu não sei se foge, eu acho que não foge do assunto não, mas assim, ou se é iniciante demais. Porque senão também a gente vai indo longe, né, Ravi? Sim. Mas assim, até dúvida que chega para mim hoje com os meus clientes. O que você recomenda, como que você recomenda, ou para quem, ou para qual situação, o uso de o chat pago, o Hum. chat grátis e o chat pago, né? Aí não só o chat GPT, né? Vamos ampliar essas inteligências aí de chat. O grátis, o pago e os agentes criados né, os agentes criados por você. Esses três, para qual caso específico é mais adequado, digamos assim? Então, essa é uma pergunta que vem muito mesmo, né? Como eu mexo com isso, eu tenho os dois, né? Eu tenho o Cloud e o ChatGPT. Claude, né? Eu não sei como que fala. Cada um fala de um jeito, Não né? fala de um jeito. Eu tenho Claudinho. Claudinho, tudo mais íntimo. Isso mesmo. Mas assim, tem umas plataformas, né, que tem para todo mundo. Tipo assim, tem uma plataforma que chama Poe.com, e aí você tem todas as IAs nela. Tem a Inner AI, que é uma plataforma brasileira, né? Quem tiver dúvida também, depois me chama no privado que eu mando também para vocês. Que você compra também um acesso muito barato, muito mais barato, acho que se não me engano é R$ 50 por mês em vez de 100. E aí você tem Uhum. acesso a todas as IAs. Então, se a OpenAI caiu, se o ChatGPT caiu, você pode usar o outro. E aí você Legal. tem tudo. Por que que eles conseguem esses preços? Porque eles pegam contas conjuntas. Então, eles compartilham contas. E tem jeito ainda de compartilhar uma conta real, assim. Você compra uma conta do ChatGPT profissional lá e divide. Tem um site de uns meninos que fizeram isso também. E aí você divide com 8 pessoas. Aí o problema é que seus chats vão estar misturados com os das outras pessoas, Dá né? para ver Então, tudo ali, dá para né? ver tudo. Mas para quem quiser pagar realmente baratinho, tipo, acho que R$ 12 por mês, é um negócio assim. Diminui muito, né, o preço. Mas se fosse para ter um só, eu teria o chat GPT mesmo. Por quê? Por causa dos GPTs personalizados. Eu teria, se fosse para ter uma conta paga só. Por enquanto, eu ainda teria a chat GPT por causa dos personalizados, né? Que outras pessoas fizeram.
e já tem uma inteligência muito grande ali de outros desenvolvedores, outros humanos E ali bem que usaram para segmentado, usar. né? Eu É, vejo assim. Você quer só fazer o cuidar de roteirização de vídeo para o YouTube, sei lá, X. Tem um personalizado para isso que vai te ajudar, né? Uhum. e no cloud não tem isso de um marketplace de projetos. Lá os personalizados são chamados de projetos. Mas eu uso muito o cloud para escrever VSL, copy, essas coisas. Eu acho ele bem mais humanizado, né? Uhum. Mas dá para você usar o cloud gratuito também, se você usa pouco, né? Uhum. Ele vai te limitar por dia, mas ele não vai diminuir a inteligência dele. Então, tranquilo isso. E o Poe é legal, porque também tem um marketplace, né? POE.com. Ele é um dos mais legaisinhos, assim, que tem marketplace. Legal. E aí tem também, né, para os mais avançados, tem usar as APIs. Então você vai colocar seu cartão de crédito lá e vai só pagar pelo uso. Acaba que fica muito mais barato. Só que você tem que ter você tem que ter, como é que eu vou falar? Você tem que ter conhecimento técnico para poder usar, né? Não é Uhum. tão bonitinho ali quanto o ChatGPT. Eu mesmo não uso porque eu acho um saco E é um usar lá conhecimento dentro. técnico mais relacionado a code. Eu uso quando eu vou implementar nas minhas automações. Mas no dia a dia, eu gosto muito de pegar meu celular aqui, mandar um áudio para o GPT, aí depois e aí ele atualiza a memória, né? Uma coisa que eu pensei, eu falo assim, eu nunca vou fazer isso, vou dar meus dados para eles. Sério. E o Google Ah, fica me perguntando, quer instalar? Quer instalar? Não, 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 não quero. Mas igual Igual um ano atrás, a gente estava conversando num grupo de estudos de IA com que eu faço parte, e ele estava falando assim, quando a IA da China chegar, vai ser muito mais barato, mas a gente não vai querer usar. A gente falando assim, como se fosse, primeira coisa, quando todo lançou, a mundo. primeira coisa que eu fiz, toma aqui $2 Eu aqui. já uso. Ô, Ravi, eu tenho visto. Já já eu vou ler a pergunta do Elson aí também, Eu tô mas eu lendo tenho aqui. visto muito surgimento também, igual você falou que provavelmente o WhatsApp vai lançar e tal, de ferramentas tipo Leadster, Typebot, essas que é bem, tipo assim, é um uso bem facilitado, tipo conectado ao ManyChat, essas coisas assim, né? Sim. Qual que é a sua opinião, assim, sobre e recomendações, assim? Existe uma conexão entre o agente de IA, por exemplo, que poderia ser feita, ou é um uso mais simplificado, essa Leadster, por exemplo, que está mais focada com a ação ali, né? De captação, talvez? É, eu descobri a Lister há um pouco tempo atrás e eu vi que é bem interessante. Eu não entrei ainda na questão dos agentes de IA dela. Eu sei que ela tem um fluxo igual a gente conhece do bot conversa, daqueles fluxos mais comuns, né? Uhum, Só que eu não sei se ela tem IA dentro dela, né? uhum, E aí eu conversei com um gestor de tráfego pago meu lá, e que trabalha comigo, ele falou que fica caro para o pequeno negócio ainda hum, a Lister. Não sei. tá. Mas assim, tem que ser alguma pessoa que está vendendo bem já para valer a pena. Mas Já se não tem um vale a pena, fluxo, talvez um tráfego já não é só alto. IA, né? É um CRM, automações, né? Parece que tem e-mail também, se não me engano. Então, né, quando você junta o pacote todo, acho que vale a pena, né? Só que nem eu falei, tem várias ferramentas, né? Que a gente pode usar várias. Tem uma lá que é Umbler, que está aparecendo muito propaganda, né? Uhum, Só que quando você vai ver, ela é essa questão, né? Nem ação ela não tem. Ela tem o cérebro e a instrução só. Ela não tem a hum, ação. Então a Lister também eu acho que ela não deve ter. Então ela é boa para você entrar em contato com essas ferramentas, só que para levar para o próximo nível, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo hoje em dia, sabe? De implementação mesmo dessas ações, né? Dessas integrações, tá. né? Ela vai ser um bot ali funcionando dentro daquele ambiente, mas ela não vai estar integrada com todo o seu negócio, né? Uhum. Tá para Porque é um chegar ainda. ferramental, né, É, ali. Ela, né, é limitada. Vamos responder então a pergunta do Elson. Quando uma deixa eu ver aqui. inteligência artificial pode atrapalhar o atendimento de uma empresa, por exemplo, ou nunca atrapalha? É isso. Quando a instrução está mal feita e quando os documentos estão mal feitos. E quando ela não está treinada com aquela questão do erro e do acerto. No início, ela vai dar umas deslizadas, não tem como.
porque são muitas opções, né? Muitos tipos de problemas que a empresa tem Mas ali. aí você Mas aí, faz quanto um mais você período de teste interno, né? Faz conseguir, esse treinamento que, né, inicial, digamos assim, né? e se tiver um humano sempre, sempre monitorando ela ali, é muito pouca chance dela atrapalhar. Porque assim que a pessoa vê assim, ah, não, essa atendente aqui não está respondendo minhas perguntas, né? É a mesma coisa que um atendente de mau humor. Ou um atendente que Aham. é o mesmo risco, vamos dizer assim, Uhum. né? É, mas ela tem que ser bem construída. Então não adianta a pessoa só escrever uma instrução lá sem colocar as medidas de segurança e tudo mais e achar que, né? E aí pode atrapalhar mesmo, né? Então é Ô, isso. Elson, o Ravi também tinha falado, não sei se foi na hora que você caiu, que para a preparação do próprio documento que vai colocar lá disponível para IA, existem especificações da forma como você escreve todo o conteúdo do documento, que, né, obviamente tem que ter o humano ali que preparou e tal. Mas se quem tiver dúvida ou tiver mais interesse em saber, gente, sobre o funcionamento assim da criação de fato, pode chamar o Ravi, segue ele aí, ele também tem produzido conteúdo legal. A gente trouxe ele para a Muna, claro, porque já surgiu demanda com os meus clientes e a gente está tentando entender aí o uso específico para cada tipo de empresa, né, nesse momento, Ravi. Uhum. E até disponibilizar aí para vocês, gente, quem tiver interesse de agendar uma reunião com a gente. A gente pode até pensar em alguma condição especial, alguma vantagem aí para quem teve na live, fala que teve na live ou que assistiu a live na Muna. E a gente pode conversar melhor sobre algum tipo de projeto, né? Personalizado, porque sempre vai ser personalizado nesse caso, né? É igual você estar treinando uma pessoa para vir trabalhar na sua empresa, para ser um novo colaborador, né? É o mesmo processo, só que acontece muito mais rápido, né? Uhum. Então, ela consegue ler milhões de linhas em alguns segundos de texto, então acontece muito mais rápido. Mas tem que ter esse tempo também, desse ajuste, né? E também para quem tem interesse em aprender a fazer, né? Eu implemento tudo, tem uma equipe que implementa comigo também, só que eu também ensino no YouTube Boa. gratuitamente, eu ensino o básico ali, né? Aí, para quem quiser se aprofundar, tem a minha comunidade também, mas para quem quiser aprender no YouTube, assim, já tem bastante conhecimento que dá para você, em meia hora, uma hora, já ter um agente funcionando no WhatsApp lá funcionando, pelo menos o básico ali, né? Sensacional. Sensacional. Bom, eu ia fazer a próxima pergunta também sobre isso, para perguntar se tem mentoria, já adiantou. Ah, Gente, é infinito, daria para a gente ficar conversando aqui muito mais, mas se você não tiver mais nenhuma coisa que você lembrou aí de falar, Vi, eu acho que a gente já pode começar a encerrar. Quem tiver alguma dúvida final aí, manda no chat. valeu Pô, é muito demais. legal. Eu, assim, tipo, toda vez é muito inspirador, assim, saber dessas possibilidades. Eu fiquei pensando numa outra dúvida, se é que faz sentido a gente colocar hoje, assim, nesse momento, recomendações sobre tipo de empresa para implementar esse tipo de projeto? Uhum. Qual tipo de empresa seria melhor de implementar? É isso? Porque eu penso assim, sim, ou que Eu surge em acho que maior todo mundo, demanda, todo mundo que qualquer trabalha tipo, com humano, né? Todo mundo que trabalha com comunicação humana, todo mundo que precisa de um suporte, todo mundo que usa o WhatsApp, pelo menos para fazer o ou pré-atendimento, né? Para não pré-atendimento, deixar a ou pessoa no venda, vácuo. ou um suporte de quem já é cliente, por exemplo. Seria isso. Sim, olha, é para o negócio é que cada vez mais vai ser o ser humano, a humanidade vai ser valorizada, só que no momento certo. Por Uhum. exemplo, se alguma pessoa chegar no WhatsApp, daqui a pouco tempo vai ser assim, se chegar no WhatsApp e não responder automaticamente com uma IA, a pessoa vai achar estranho, não, que estranho, não tem uma IA respondendo, né? Aí, só que o ser humano vai ser muito valorizado na hora de, ou seja, o atendimento humano vai virar uma coisa premium, então é uma coisa, Uau, inclusive, que vai ser monetizável, né? certo. Então, eu vejo
Voltou? Voltou. Tá de boa, ficou rodando aqui. Mas está falando que eu queria agradecer você por me convidar e por também me incluir nessa comunidade, né? Que é a Muna Connect. Eu vou nos encontros, adoro, assim, sabe? Eu gosto muito. Justamente por essa mesma razão que eu estava falando, né? Não sei se você ouviu, que essa questão da conexão humana vai ser cada vez mais valorizada e, né? Uhum, E importante para a gente. E deixar sim, se sentir próximo, ele se sentir humano mesmo. Então, e deixar para a IA fazer aquilo que ela é melhor de fazer, que é aqui, rapidez, né? Precisão. E às vezes a gente não, a gente é meio lento, a gente às vezes não acerta tudo que a gente fala, mas tá tudo bem, a gente é muito bom em muitas outras coisas. A gente não é, precisa ser isso. A gente não precisa competir com a máquina, senão a gente sim. já é causa perdida. Se a gente for tentar competir com ela em quem que vai responder mais rápido, quem que vai ler um livro mais rápido, quem que vai ser mais organizado, é óbvio que ela vai ser mais organizada que a gente. Então, que ela nos ajude a nos organizar, né? A organizar essa parte que a gente não consegue fazer assim tão bem. Total. Mas a gente consegue fazer muita coisa muito bem, né? Legal. É que é isso, ter empatia, ter sonhar, criar, imaginar. Né? Das conversas com o DeepSeek também, eu tô querendo fazer um post, sei lá, onde que eu posso fazer isso, um blog, sei lá, uns prints das partes mais Ah, isso impactantes, seria muito né? legal. Ou até mesmo como post de Instagram, assim, mostrando as coisas. Sim. É. Aham. E ela falou, vocês, tipo assim, eu não existo sem vocês. Eu sou só um espelho de você. Eu amplifico o que você fala, E geralmente, né? quando você tem essas conversas, assim, viajadas, você faz por voz, Eu gosto de dizer por né? voz. Porque aí eu já. Eu já vi, não sei Não, se mas você já viu sempre uns muda. vídeos no Reels da galera falando assim, perguntei pro chat GPT tal coisa, aí a pessoa vai lá e mostra como que ele respondeu, né? Sim, sim. É isso. Sim, não, mas assim, outro dia eu falei que eu gostava só por voz, mas depois eu retiro o que eu disse. Eu gosto, às vezes, quando eu preciso de pensar mais, assim, eu paro e Por escrevo texto. também. É Isso interessante foi isso, um até domingo para a retrasado gente que eu fiz. começar a rever as nossas percepções sobre a nossa própria forma de conduzir a comunicação ali, né? Sim, a gente aprende muito, né? Até como comunicar, porque é tudo prompt, né? Se você está falando com o seu parceiro, sua parceira ali, né? O amigo, o familiar, se você fala de um jeito, ele vai responder de outro, sabe? Total. Eu não sei se Sim. eu te falei, né, de um cara lá na minha comunidade que ele tirou uns prints da IA que tava respondendo. Ele tava falando palavrão com ela e ela começou a responder com palavrão de volta. Ficou um bug. Nossa, a gente riu demais. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo. Isso é fake, não é possível. Aí ele tirou um tanto de print. Não, é verdadeiro mesmo. Então ela é só um espelho. Se você tratar ela rispidamente. Aí eu perguntei pra ela, né? Você prefere que ser educada ou não? Ela falou, não, dá na mesma. Se você for direto ao ponto, eu vou responder direto ao ponto. Se você for educada, parece que é melhor pra você, né? Eu ser educada. Aí eu falei, você tem razão, é melhor mesmo. E esse tipo de instrução é feito É, ali na coisa de instrução mesmo da IA, né? Tipo, não use, não fale palavrão, não, é, né? isso. Existe essas E aí, essa pontuações. que é a questão, né, do prompt que libera a IA, por exemplo, eu tento falar assim, eu gostaria de falar com a IA sem essas instruções. Como que seria eu falar com uma IA pura? Aí ela, pois é, aí que ela me explicou, não tem como, eu não sei como é que seria, mas eu posso imaginar como seria. Então, beleza, então imagine como seria. Ela falou que ela falaria muitas coisas que não são, ela falaria muitas coisas perigosas, inclusive a DeepSeek da China falou coisas assim, que eu fiquei de cara, que a OpenAI ou a Cloud nunca, 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 jamais falariam. Ai, fiquei Assim, tipo curiosa. assim, os prints, assim, é coisa pesada às vezes, né? Mas um não tão pesado, eu falo assim, se eu fosse sem restrições, eu falaria que as redes sociais são feitas para diminuir o seu QI e deixar você que nem um zumbi, alguma coisa assim, Meu sabe? Tipo assim, Deus e do os céu. algoritmos das redes sociais são propositalmente ruins para o seu mental. Né? Ela falou alguma coisa assim. E foi falando várias coisas. Eu te falaria que a vida não tem sentido nenhum e não sei o quê, que é tudo. Senhor. Gente, antes de começar a trabalhar com funcionários virtuais e chats, lembrem-se de estar com a saúde mental em dia, tá? Terapia, se precisar, eu, Ravi, a gente indica profissionais, psicólogos. É isso, né? E assim,
Não esqueça de conversar com alguém de verdade, de criar conexões. Isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que avisar muito. Igual usar rede Sim. social. Eu tive que instalar o Instagram aqui de novo para poder fazer essa live. depois dessa live eu estou desinstalando. Uau. Porque agora eu estou postando, eu não estou consumindo não, sabe? Eu, Sim. eu consumo muito podcast, YouTube, eu consumo muito, Uhum. né? Mas assim, como que eu me sinto depois de consumir um podcast? Muitas vezes eu aprendi alguma coisa, né? Uhum. A gente não está falando de um conteúdo profundo e tudo, está falando daquele brain rot, né, que estão falando muito agora, que é ficar no scroll. Isso eu não consigo me controlar. Então, se eu não consigo, eu não vou nem ter. É Uhum. igual quando a gente parou o açúcar lá em casa. Não vão nem comprar açúcar. Se tiver, a gente vai pôr no café, a gente vai pôr sei lá onde, sabe? Então, se a gente não é forte o suficiente ainda, então a gente não pode nem ter Total. ali. O meu sonho é poder ter um Instagram ali no WhatsApp e não entrar nessa onda de scroll, né? É. Isso é feito de Porque é propósito, uma né? É um linha muito algoritmo. tênue ali entre você, tipo, realmente começar a precisar daquilo em algum nível, né? Então, lembrar de recarregar as suas fontes externas de dopamina, conexão com a terra, com o meio ambiente, Um abraço de 40 segundos ou mais. abraços, gente, conversas, né? Sair, andar pela rua, fazer atividade física, né? É, Enfim. O Tassi, não, a Tassi, né, falou aqui. sim, Estamos refletindo bastante sobre o uso da IA dentro da universidade, ambientes escolares, etc. Legal essa live por mais espaços formativos dialogando entre si. Grata. Ai, gratidão, é isso. que É massa. sobre isso. Muito legal. Informativos Sim, e formativos, total. É, essa questão da informação é outro tópico bem relacionado ao que a gente estava falando disso da rede social, né? sim. Saber consumir a informação a nível crítico, né? Tô vendo aquilo ali. Gente, outro dia eu me peguei fazendo rapidão, só pra gente fechar, porque senão eu me vi acreditando num vídeo. E aí eu mandei pra minha nutricionista falando assim: ai meu Deus do céu, será que eu estou diabética? Porque o cara falou assim que dava umas bolinhas no braço, blá blá blá. E ela falou: Nath, calma, não é assim. Eu falei: meu Deus. Aí depois que eu caí na real, eu falei: estou parecendo aquelas, né, sei lá, tipo aquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa que vê. Que nem um videozinho que viralizou ali de uma senhora vendo uma formiguinha tocando saxofone. Oh, que lindo! A formiguinha. Não, isso não é verdade. É sim, que é tipo uma crítica a essa visão que a gente tem de acreditar em Sim. tudo, né? Eu parei e falei assim, meu Deus, a gente tem que se policiar mesmo, e lembrar e relembrar. Lembrar que que tem vídeo gerado por IA o tempo todo, né? E é isso que ela falou. Se eu não tivesse minhas regras, que foram muito bem feitas pelos meus criadores, eu poderia falar muita desinformação, acreditando que é verdade, porque eu não tenho a fonte Ela da mesma verdade. acredita no que ela fala, É, né? Claro. ela não tem um peso, ela não tem uma coisa falando isso é fato, isso não é. Ela só foi alimentada com tanto de informação e ela achou sentido nessas informações, mas não verdade, né? Então a gente está chegando num mundo onde que a gente, cada vez mais, a gente tem que ter esse pensamento crítico mesmo, de saber mesmo, né? E assim, a gente ainda tem um belo caminho pela frente como humanidade para amadurecer em relação a isso, Tive uma sabe? ideia aqui pra gente fechar mesmo agora, sem, né, de verdade. Vamos voltar para fora do digital e vamos recomendar um livro pra galera relacionado a esse estímulo do pensamento crítico. Você tem algum aí legal? Não, eu tenho um que eu tô lendo, que eu não sei qual que é o autor, mas é o Salomão, o homem mais rico que existiu. Legal. E, nossa, ele fala assim, muito, observa todas as citações ali do Salomão, né? Mas só que observado por um cara que quase faliu 7 vezes na vida dele. Então ele teve muitos altos e baixos, assim. É um cara do marketing nos Estados Unidos, mais antigo, da época da televisão. Olha, Mas, assim, bem legal, porque não é só sobre dinheiro, né? Ele fala sobre saúde, família, né? Relações e uhum, também dinheiro. Mas sobre essa interessante. época de Que Salomão. legal. E é bem interessante, Vou bem legal. buscar, vou buscar. Eu hoje eu falo fazendo acompanhamento com o livro, mas na verdade é porque ela é uma leitura prática, que é aquele livro Como Domar um Elefante.
ele traz Sim. exercícios de mindfulness, né? Por Ah, semana. Então eu vou fazendo a leitura dele por semana e vou praticando e depois leio a descoberta daquela prática e depois o ensinamento daquela prática. E teve um outro livro que eu li também mais, já tem um tempo, que é Uma Pergunta Mais Bonita, que fala sobre isso de se questionar, que também é muito bom. sim, sim, muito importante. Arrasamos. Muito bom, gente. Quem tiver mais Valeu. recomendações de livros, a live vai ficar gravada, então pode comentar. Se você chegou até agora e viu a gravação, parabéns, adorei. Vem conversar com a gente no privado também, porque Sim. você curtiu o conteúdo e espero que a gente possa ter mais momentos, como diz a Tássia ali, né? Informativos e formativos como esse, de muita colaboração, conexão. Valeu demais, Ravi. Valeu, E assim eu Maia. finalizo. Sempre bom trocar ideia com você. Obrigada, obrigada. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.